Olá, tudo bem? Eu me chamo chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da PG Advogados Associados, e hoje trataremos sobre o direito bancário e a importância dele para o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional aqui traz o conceito da relação consumidista que envolve algum tipo de relação bancária. Então, como é que o impacto, como o direito bancário impacta no direito financeiro? Bom, a priori a gente tem no Brasil uma história recentíssima acerca do direito bancário, onde ele veio com a fundação do Banco do Brasil. Logo após, algumas dezenas de anos depois, a gente teve então o lei de usura, e posteriormente tivemos tudo o que a gente tem de marco legal hoje bancário. O direito bancário, atrelado ao direito do consumidor brasileiro, ele assegura tanto os direitos quanto deveres para ambas as partes. Por exemplo, a partir do direito bancário, nós tivemos a criação de órgãos reguladores, por exemplo, do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, por exemplo, que é o órgão, que é a entidade que mais aparece nos nossos vídeos. O Banco Central, responsável aí pela regulamentação dos bancos, no geral, e de forma grosseira falando, é responsável por editar alguns decretos que vão nortear as relações e responsabilidades dos bancos. O mais recente que nós tivemos importância, o decreto de mais importância que nós tivemos recentemente, ao meu ver, foi o decreto que tratava sobre as situações envolvendo transferência de valores, afetando operações de PIX, ou, mais precisamente, golpe do PIX. O que essa normativa trouxe para nós? Se eu não me engano, 2021. Ela trouxe para nós a situação de responsabilidade da instituição financeira quando não observa a criação de uma conta. Ou seja, a partir do momento que a gente cria uma conta no banco, a gente tem inúmeras situações. A gente vai lá, bate uma foto, apresenta o documento, faz prova de vida, dentre outras situações. Ou seja, é um procedimento que o banco tem que fazer para se assegurar que a pessoa que vai abrir a conta é realmente ela, e se ela de fato existe. Ou pelo menos mapear as transações que acontecem em determinado tipo de conta bancária. Imagina a situação seguinte: eu tenho uma movimentação bancária de X mil reais. Semana que vem, ou ano que vem, ou amanhã, quem sabe, se eu tiver uma movimentação bancária atípica, ou seja, muito aquém, muito distante, muito longe, ou muito diferente daquilo que eu estou acostumado a operar, isso por si deve gerar um alerta para o banco. Então, enfim, é uma regulamentação de que observância, um poder de fiscalização que o banco tem, e ele não só ele pode, como ele deve exercer em prol da defesa dos consumidores. O direito bancário, atrelado ao direito consumidor e agora aos precedentes, traz para nós algumas questões de abusividade. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor veda a abusividade, praticada por fornecedores aos consumidores. Isso para muitos é uma questão óbvia, mas precisou-se, por meio do judiciário, do poder judiciário, apontar, bom, abusivo, ok, mas o que é considerado na prática abusivo? Então, o poder judiciário, por meio do direito bancário, que está atrelado ao direito do consumidor, ao meu ver, ele diz o seguinte: olha, é abusivo o contrato bancário quando ele prevê como condicionante da contratação de um serviço a contratação de outro. Isso é chamado venda casada. Ele basicamente dá o conceito daquilo que é abusividade. Outro conceito de abusividade, estando muito aquém da taxa média de mercado, aquele contrato, a taxa de juros de determinado contrato será considerado abusivo. Ora, aqui o Poder Judiciário nos deu o conceito de abusividade. O que é abusivo? Aquela taxa de juros, na questão do contrato de juros. É abusivo aquele contrato que excede muito a taxa média de mercado. Então, a gente tem inúmeras situações que a gente tem a junção do direito bancário, do direito consumidor e do próprio Poder Judiciário. Então, a importância do direito bancário para o consumidor é justamente a sua defesa e a constituição das obrigações da instituição financeira, bem como as obrigações do próprio consumidor, ou direito, por exemplo, o direito de reclamar algum produto, por exemplo, requerer alguma garantia. Então, a importância basicamente é assegurar os direitos do consumidor. Ao meu ver, o direito bancário ele serve para isso, e evitar, obviamente, abusividades, mas, como disse, está atrelado a toda essa situação de direito, basicamente, do consumidor.